Muito boa noite. Nós, como todas as segundas-feiras, estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Este diálogo de hoje tem bastante que ver com os diálogos que a gente tem, os últimos diálogos que a gente tem feito, dialogando muito com o tema defesa nacional e com o tema os militares, né, diante da política brasileira, o papel que os militares jogam, têm jogado, né, na política brasileira. O Ministério da Defesa está completando este ano aqui 25 anos de existência. Ele foi criado em 1999, né, no segundo governo do Fernando Henrique, e a lógica da sua criação foi trazer para o Comando Civil o tema defesa nacional e o controle, não é, o comando, o alto comando das Forças Armadas, num apoio direto à presidência da República, extinguindo os ministérios militares diretamente. Até 99 nós tínhamos ministérios das três armas, Ministério do Exército, Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica. E agora, por ocasião dos debates que estão ocorrendo, ou melhor, que deveriam estar ocorrendo, de verdade não estão ocorrendo, no Congresso Nacional, com a elaboração dos documentos da Defesa Nacional, a Estratégia Nacional de Defesa, a Política Nacional de Defesa, o Livro Branco da Defesa Nacional, o IPEA desenvolveu um estudo sobre as relações internacionais, né, desenvolvidas pelas Forças Armadas. Esse trabalho desenvolvido no IPEA teve a participação de alguns técnicos, entre eles o que está aqui conosco, o Pedro Silva Barros, que é técnico em planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos Internacionais do IPEA, né? O Pedro também foi coordenador, ou é ainda, não sei, ele depois explica isso, do projeto de integração regional O Brasil e a América do Sul, e ele foi, na época da presidência do Ernesto Samper, diretor de assuntos econômicos da Unasul. Nós vamos, então, pedir para o Pedro fazer não só uma exposição como técnico do IPEA, mas também como analista do processo político, e pedir para o Pedro fazer uma exposição nessa direção. Nós sempre damos início aos nossos trabalhos com uma apresentação do Vicente Trevas, né, normalmente com boas-vindas de uma contextualização, mas o Vicente hoje está numa outra atividade em Brasília, né, se deslocou para lá, foi chamado para Brasília, numa atividade da qual ele tá participando lá. Então, nós vamos diretamente passar para o Pedro. Antes de passar para o Pedro, porém, eu vou solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto ANSUR, que deem o seu like como uma forma de alargar a penetração do nosso canal e também, se tiverem interesse em serem informados ou informadas das nossas atividades, das nossas próximas atividades, cliquem também no sininho. Então, eu vou imediatamente, então, passar para o Pedro Barros. Só fazendo uma contextualização que eu não fiz, né, que esses estudos, pelo menos a meu juízo, que foram desenvolvidos pelo IPEA, mostram que há uma contradição histórica entre as ações das Forças Armadas no exterior e a nossa política internacional, né? Isso fica claro, inclusive, pelo tipo de relações que se estabelecem por parte das nossas Forças Armadas, fundamentalmente com os países da OTAN e, particularmente, com os Estados Unidos. Então, Pedro, com você, por favor.
Liga seu Boa microfone. noite a Boa noite. todas e todos. Muito obrigado, Granado, pelo convite e pela apresentação. Eu vou tentar não me estender muito, mas tratar tanto do tema da, dessa dimensão internacional do setor de defesa do Brasil, que foi objeto do estudo mencionado, mas antes uma contextualização com os temas que se referem mais à dimensão institucional do Ministério da Defesa, que eu entendo que esse excesso de relação com a OTAN e principalmente com os Estados Unidos, em detrimento, inclusive, de outros parceiros, é, ele é consequência de uma construção interrompida, lenta no início e depois interrompida, do Ministério da Defesa Civil no Brasil, né? Então, é, é, como foi bem dito aqui na apresentação, esses 25 anos, né, que o Ministério da Defesa completam no próximo mês, em junho, eles podem ser um bom momento para uma reflexão maior sobre a institucionalidade do Ministério da Defesa. É claro que é uma reflexão que se torna mais necessária, né, pelo passado recente aí dos últimos 6 anos e, inclusive, do início do ano passado no Brasil. Bem, a base institucional do nosso Ministério da Defesa está definida na Constituição Federal, né, de 88. E a gente pode notar que, mesmo com uma Constituição construída e muito influenciada pelo processo de redemocratização, marcada por isso, não dá para se tratar ou refletir sobre a Constituição Federal sem colocar esse processo, né, o contexto que ela estava de redemocratização depois de um regime militar. Mas mesmo assim, o Ministério demorou quase 11 anos para ser efetivado, né? Começou de 88, do fim de 88, o Ministério do começo de 99. Então, mais de 10 anos para o Ministério ser efetivado. Isso já mostra, me parece, uma grande debilidade do controle civil sobre os temas de defesa, né? Depois o Ministério foi criado, mas ele nunca, ele foi se fortalecendo a partir de uma base muito baixa, foi se fortalecendo por mais ou menos 12 anos, né? Por 3 ciclos completos de governo, a gente pode chamar assim. E depois, agora a gente vem por mais ou menos outros 3 ciclos completos, né? Outros 12 anos de enfraquecimento da institucionalidade do Ministério da Defesa. E eu vou tentar aqui, sem entrar muito nos detalhes, né, das leis e das medidas, das próprias portarias ministeriais que levaram a isso, mas em linhas gerais, aqui para a nossa reflexão, identificar alguns fatores que levaram a isso, né? Então, o Ministério foi criado na metade do governo Fernando Henrique, na passagem do primeiro para o segundo mandato, bem no início do segundo mandato. E a ideia ali era que os projetos estratégicos e a política de defesa como um todo passasse a ser formulada no Ministério e que as Forças Armadas, as forças, né, o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira, eles fossem os espaços operacionais, né? Como definida na nossa legislação, e que é o que está no espírito ali da Constituição, inclusive com a emenda constitucional que criou o Ministério da Defesa, ali, que é a 23 de 99. Muito lentamente, durante o governo Fernando Henrique e depois nos dois mandatos primeiros do presidente Lula, especialmente na gestão do Nelson Jobim, que foi
o período que o Ministério mais se fortaleceu institucionalmente, foi um período um pouco maior e com mais prestígio e com mais coesão, né? Essa gestão. Nesse momento ali, principalmente no ano de 2007, 2008, principalmente, é definido as linhas gerais para a atuação do Ministério, que são justamente os documentos de defesa, né? A estratégia nacional, acima dela a política nacional, e depois o livro branco, que é muito mais uma peça de transparência e publicidade do que está definido na política e na estratégia. A ideia ali era reforçar o controle civil sobre os ministérios, garantir a operacionalidade e a interoperacionalidade entre as Forças Armadas e deixar no Ministério Civil o espaço de construção da política e da estratégia em conjunto com o governo e com a sociedade. Essa é a ideia da definição de uma política. Como essa política é construída? A partir do Ministério, depois em grupos de trabalho interministeriais, apresentados ao presidente da República, que encaminha ao Congresso Nacional e ela é discutida no Congresso Nacional, apreciada pelo Congresso Nacional, esse é o verbo, e posteriormente publicada. E ali deveria ser ali seria o norte, né? As linhas gerais para que as forças, no momento seguinte, as forças abaixo, aplicassem a política no que se refere a cada uma delas, né? Mas o que a gente viu é que a política, a estratégia e o livro branco foram publicados em 2008, depois em 2012 e depois não mais, por diferentes motivos, né? Ruptura institucional, com o impeachment em 96, influenciou muito, certamente, e um desprezo, provavelmente pela própria ideia de Ministério da Defesa, em 2020. Então, os próprios militares não atuaram muito para a aprovação da política e da estratégia definida pelo governo Bolsonaro. Então, a gente não tem, há muitos anos, uma política aprovada, uma estratégia aprovada e um livro branco aprovado. Nesse período mais recente, nesses vários anos, os últimos 12 anos, aquela lenta construção foi interrompida. Isso pode ser visto de várias maneiras. A gente pode ver isso do ponto de vista orçamentário. A ideia, quando foi criado o Ministério da Defesa, era que o orçamento de defesa estivesse com pelo menos um quarto do seu valor total no Ministério da Defesa, para operações conjuntas, ações conjuntas, articulação entre agências e entre as forças, e nos projetos estratégicos, que demandam maior investimento e que estão muito ligados à base industrial de defesa, que é fundamental para a soberania nacional. O que ocorreu, e aí só de forma bem simples, não era exatamente isso, mas de forma aqui mais didática, grosso modo, um quarto ficaria com o Exército, um quarto com a Marinha, um quarto com a Aeronáutica. E o quarto restante, 25% para o Ministério para esses projetos de maior peso. O que a gente viu é que isso nunca aconteceu e que há uma redução paulatina no que cabe ao Ministério. Nunca subiu muito, mas, grosso modo, hoje é 10% para o Ministério e 30% para cada uma das forças. É uma inversão da lógica. Quando acontece isso, principalmente nos últimos anos, o gasto com o pessoal, a participação do gasto com o pessoal no gasto total de defesa aumenta, o valor destinado a investimentos diminui, os projetos estratégicos que deveriam ser articulados entre as forças, eles passam a ser fatiados, um para cada força, grosso modo. Então, o submarino fica só com a Marinha,
os caças só com a aeronáutica, o Astro, né, os lançamentos de foguete, bateria antiaérea, enfim, só com o Exército. Então, tem mínima articulação entre eles e nada fica propriamente com o Ministério da Defesa. É um orçamento reduzido, sem projetos estratégicos e, concomitante a isso, com ausência de política, ausência de estratégia, o Ministério vai realizando várias, porque também tem um outro ponto que a partir de 18 o Brasil passou a ter como ministros da Defesa militares, né, desde o final do governo Temer e durante o governo todo o governo Bolsonaro. Então, principalmente nesse período, né, do Temer e Bolsonaro, vários cargos importantes dentro da estrutura do Ministério da Defesa, eles passam a exigir que o ocupante seja um general da ativa, que gera uma relação talvez inadequada, que não existe na maioria dos países, é que os cargos que seriam de civis, de um ministério civil, passam a ser ocupados, muitas das vezes, de forma obrigatória, por militares da ativa. E os espaços de formulação dentro do Ministério da Defesa, que deveriam ser espaços civis e de relação com a sociedade, eles passam a ser crescentemente espaços exclusivamente militares. A tal ponto isso persiste no dia de hoje, que os documentos, os primeiros rascunhos da política e da estratégia de defesa, que seriam documentos eminentemente civis, passam a ser desenhados em um espaço que era pequeno e hoje está inchado, imenso, dentro do Ministério da Defesa, que é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Hoje ele é muito maior do que a Secretaria-Geral, muito maior. Só que o espaço maior, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ele é composto obrigatoriamente por militares na ativa, que não tem nem formação, nem legitimidade para definir a política e a estratégia. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ele é um espaço que legalmente serve para planejar operações conjuntas. Então, é um espaço operacional, não é um espaço político, tampouco estratégico. E os documentos todos, os principais, eles nascem desse espaço. E a composição, por serem de militares da ativa também, ela se faz principalmente por interesses corporativos de cada uma das forças, né? Porque eles são funcionários que não são do Ministério, eles estão no Ministério, eles são da força. A carreira civil do Ministério da Defesa, que era quase que uma obrigação para a Constituição e para a consolidação do Ministério, ela nunca existiu. Hoje, a maior parte dos cargos que são civis do Ministério da Defesa são ocupados por militares, 60% aproximadamente. E dos principais, quanto maior a hierarquia, maior a concentração em militares e boa parte deles da ativa. Então, isso acaba gerando uma distorção que ela transborda para várias outras áreas do Ministério e também das relações internacionais e das interações de militares brasileiros com o exterior. Transborda para várias outras áreas. Aí eu dou um exemplo e começo a relacionar com o estudo já publicado. Depois eu vou falar com mais detalhes do estudo que a gente vai lançar no próximo mês, junto com as comemorações de 25 anos do Ministério da Defesa. O estudo já lançado mostra é um quadro geral, elaborado a partir de informações públicas, né, no Diário Oficial, de todas as interações dos militares brasileiros no exterior nos últimos anos. A gente está, os dados ali são de 2020 a 2023, e a gente está, para a comemoração do Ministério, trazendo os dados mais para trás, né, desde 2009, que é quando as informações a partir do Diário Oficial são mais precisas.
Mas o que que a gente, o que que os dados coletados mostram? Que a maior parte das interações se dá com um grupo relativamente pequeno de países, né? E que a maior concentração, de longe, é em um único país, que é os Estados Unidos. Esse é um fato. Outro fato é que quanto maior a hierarquia, maior a patente, maior a concentração nos Estados Unidos. De tal maneira que nos cursos, a gente dividiu em 11 tipos de interação, né, que vão desde cooperação técnica, passa pelas adidâncias, né, que são os representantes, né, do Ministério e das forças em cada um dos países, em vários dos países que o Brasil mantém relação diplomática. Tem cursos de vários tipos, tanto cursos como alunos, né, como participantes do curso, e também como professores dos cursos, né, instrutores. São 11 categorias. E na que tem maior participação, né, nos altos oficiais, que são coronéis ou equivalentes e generais ou equivalentes, mais da metade das interações são com os Estados Unidos. No total é 23%, mas conforme vai aumentando a hierarquia, e principalmente nos cursos de maior duração, a concentração nos Estados Unidos acaba sendo muito maior. Só que não é apenas isso. A gente tem outros tipos de distorção que são derivadas dessa, é, dessa institucionalidade incompleta, ou a constituição interrompida ou a consolidação interrompida do Ministério da Defesa. Por exemplo, os países da OTAN e as principais potências militares do mundo têm os seus adidos, né, os representantes do Ministério no exterior, definidos pelo Ministério. Então, a França, por exemplo, quando ela envia um adido militar ou um adido de defesa para o Brasil, essa definição é feita pelo Ministério Civil. Os Estados Unidos, da mesma forma. Os países da OTAN em geral, da mesma forma, a Rússia igual, a China igual. No Brasil é diferente. No Brasil não é o Ministério que define o militar que será o adido de defesa. As forças, de forma independente, segundo seus critérios internos, definem o militar que vai, cada uma delas. E o adido de defesa acaba sendo o militar de uma das três forças que está há mais tempo no posto. Isso faz com que se prevaleça nessa definição não o interesse político de Estado, não o interesse civil, mas sim o interesse corporativo das forças, né? Com o detalhe que, muitas vezes, esse tipo de definição ele obedece mais a critérios de premiação ou reconhecimento da pessoa, né, como um prêmio, alguns anos no exterior, individual, do que o interesse de estados em áreas determinadas na relação bilateral com aquele país ou com aquele grupo de países, né, que às vezes a representação é, enfim, para um espaço multilateral. Isso debilita muito a nossa posição, a nossa soberania mesmo, debilita o interesse nacional e acaba criando uma, uma interação exagerada com alguns países e baixíssimo nível de interação e conhecimento sobre outros países que são igualmente importantes para o Brasil. Então, para comentar rapidamente sobre as maiores potências militares do mundo. No caso dos Estados Unidos, praticamente todos os militares que estão no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, em algum momento,
já estiveram a serviço nos Estados Unidos, de diferentes formas. Às vezes cursos curtos, às vezes comedidos por mais tempo. É, aí há essa distorção, que ela é evidente de várias formas e o documento apresenta alguma delas. Uma que eu considero muito preocupante é o excesso de interação com os espaços multilaterais em Washington, né? Principalmente os espaços interamericanos, né? Que são vinculados principalmente à OEA, a Organização dos Estados Americanos, e alguns deles, por exemplo, a Junta Interamericana de Defesa, a GIDE, que para quem não acompanha muito, sistemas de defesa é um espaço desconhecido, mas existe desde um pouquinho antes da própria OEA, e se consolidou e teve uma maior importância como a própria OEA durante a Guerra Fria, né? Então, é um espaço de influência dos Estados Unidos bastante assimétrico, né? E o Brasil, ele passou nos últimos poucos anos a dar muito maior atenção à GIDE e se distanciou dos espaços sul-americanos, né? Isso com a paralisia da Unasul e a lenta retomada agora, né? Estamos num processo de reconstrução da Unasul, pelo menos essa é a diretriz apresentada pelo presidente Lula, mas a região continua muito fragmentada, não vai ser o objeto de discussão aqui hoje, mas ela continua muito fragmentada, desintegrada, e essa construção será lenta. Mas a Unasul teve espaços importantes em defesa, que não por acaso a construção da Unasul e a construção do Conselho de Defesa Sul-Americano foi realizada em conjunto com a definição civil da política e da estratégia de defesa. Não é por acaso que, enquanto esses documentos e o período ali de auge do Ministério da Defesa, com maior controle civil, foi justamente o momento que houve maior articulação com os países vizinhos, né? E a construção, inclusive, da Escola Sul-Americana de Defesa. Mas depois, com a paralisia do Conselho de Defesa Sul-Americana e da Escola Sul-Americana de Defesa, o Brasil passou a interagir muito mais com a Junta Interamericana de Defesa e com o Colégio Interamericano de Defesa, que também é um espaço da OEA. De tal maneira que há 2 anos eu tive a oportunidade de visitar essas instituições e lá havia um corpo que não é da instituição, mas é oferecido pelos países membros da instituição, e os funcionários são pagos pelos países membros, cada país paga o seu respectivo funcionário, e o Brasil tinha na GIDE um total de 48 funcionários servindo na GIDE, todos militares no caso do Brasil, eram 25 brasileiros, de 48 do total, 25 brasileiros e os 25 brasileiros militares das forças. Só que a doutrina ensinada ali para os próprios brasileiros, que muitos vão fazer os cursos, e para os latino-americanos e caribenhos, que lá também realizam sua formação, além de estadunidenses e canadenses, que são minoria, a doutrina de defesa, a ideia, a formação sobre defesa, ela é de segurança multidimensional, que entende como ameaças para as Américas, né, e para a América Latina e para a América do Sul, não um confronto interestatal ou uma disputa por recursos naturais ou ameaça à soberania, interferências externas nos processos políticos internos. Esses temas todos não são ameaças. As ameaças são migração, a principal, e narcotráfico e tráfico de armas, enfim,
como a segunda, né? De tal forma que essa visão policial sobre defesa, que pode ser resumida de forma um pouco caricata, mas muito próxima da realidade, de que cuidem, deixem que os Estados Unidos cuidem da segurança hemisférica e vocês cuidem das ameaças policiais aos Estados Unidos, né? De temas como migração e narcotráfico. É uma divisão do trabalho. Mas o Brasil, que certamente não tem na migração uma ameaça à segurança nacional, paga, porque paga a maior parte dos funcionários da JIT, paga para que os nossos vizinhos, latino-americanos e caribenhos, recebam uma formação que vai contra ao nosso interesse nacional e a nossa concepção de defesa. O que deveria ser caso a gente tivesse, espero que em breve tenhamos uma política de defesa nacional e uma estratégia e um livro branco. Mas isso é um tipo de distorção que, caso estivesse funcionando adequadamente a institucionalidade do Ministério da Defesa, jamais ocorreria. Porque o diagnóstico ele pode ser correto, que há uma disputa crescente e uma instabilidade crescente entre China e Estados Unidos, entre Rússia e OTAN, entre Ocidente e Oriente, que o Brasil deve se manter equidistante entre as principais potências, que o Brasil deve ter cooperação e uma agenda positiva com cada uma delas, deve priorizar a estabilidade de nosso entorno estratégico, América do Sul, Atlântico Sul, Antártida, enfim, no máximo ali até o Caribe e a costa sul-americana do Pacífico, mas manter a América Latina e a América do Sul em particular como uma zona de paz e o Atlântico Sul como uma zona de paz. Esse diagnóstico está correto, mas quando vai para os instrumentos, eles estão em absoluta dissonância. Porque, por exemplo, a China, a Rússia, a Índia, países do BRICS, não estão entre os 20 principais países de interação dos militares brasileiros. E estão entre as 10 principais potências militares do mundo e estão certamente entre os 20 países de maior interesse do Brasil, mas não estão nas interações. Por outro, o nosso principal sócio comercial, por exemplo, é a China, país que temos grandes coincidências em vários temas da governança global, é a Índia, país que temos também interesses comuns em parte da agenda, é a Rússia. E nós não conhecemos, porque não interagir significa também não conhecer. Então, o Brasil abre mão de conhecer boa parte do mundo e cooperar com boa parte do mundo, e tem uma agenda concentrada no nosso hemisfério, concentrada com os Estados Unidos, seguindo uma doutrina que vai contra os nossos interesses para a própria região, né? Então, em outras palavras, para ser muito mais assertivo, a gente está pagando para ter uma agenda colonizada. Não é nem propriamente como outros países muito menores que entram nessa agenda, mas entram recebendo, né? O Brasil está pagando para receber essa agenda. E isso deve ser completamente revisto. E qual é a forma de rever? Não é só uma decisão do presidente ou um plano de governo que diga que o Brasil deve ter relações equidistantes com as principais potências, deve priorizar a cooperação Sul-Sul, a integração regional e o BRICS. Isso não é suficiente. É fundamental a institucionalização e completar o processo de construção do Ministério da Defesa. E para isso é necessário uma agenda muito intensa nos próximos anos para essa consolidação do Ministério da Defesa. Então, tem um fator que é
a civilianização do Ministério da Defesa, tornar o Ministério da Defesa civil, tá? Muito maior peso para a Secretaria-Geral do que para o Estado-Maior conjunto, que deve, as responsabilidades de planejamento devem estar concentradas nos espaços civis de planejamento. Certamente constituir a carreira civil dentro do Ministério da Defesa e diminuir drasticamente a ocupação por militares e principalmente militares da ativa dos postos que são civis. Espera-se, né, que no próprio marco dos 25 anos do Ministério da Defesa seja criada, por concurso público, inclusive, seja criada a carreira e imediatamente haja concurso público para a estruturação, né, desses espaços civis dentro do Ministério da Defesa. Eu não vou entrar em detalhes, Granado, já vi aqui que a gente vai para 40 minutos quase de debate. Eu não vou entrar em detalhes em todas as medidas que poderiam ser tomadas dentro do Ministério da Defesa, mas eu gostaria de finalizar com a seguinte reflexão, que a, a, o efeito de uma política de defesa adequada é a dissuasão, é evitar que seja atacado. E a maior ameaça, entendo eu, em relação à defesa, é uma disputa extra-regional, de potências extra-regionais, por recursos naturais, tanto no Brasil, mas também, e no caso a ameaça maior, em nosso entorno estratégico, ou seja, na América do Sul. O pior cenário para o Brasil, e uma grande ameaça para o Brasil, é que a região fragmentada, dividida, desintegrada como está, se torne um espaço de ingerência das principais potências extra-regionais. Então, alianças profundas de um país vizinho ao sul, com um lado, por exemplo, com os Estados Unidos, e de um outro país vizinho, por exemplo, ao norte, com a China ou com a Rússia, e fazendo do espaço da América do Sul um ringue de disputas extra-regionais, principalmente por recursos naturais. Isso sim é uma ameaça ao Brasil, às nossas fronteiras, à integridade do país e a manutenção da região como uma zona de paz. E a melhor forma de dissuasão não é ter uma bomba nuclear, por exemplo, que outros países entendem que é assim, né? O Paquistão, por exemplo. Mas no nosso caso não seria. No nosso caso seria a integração regional, né? Então, reestabelecer o Conselho de Defesa, reafirmar a soberania sobre a Amazônia com meios para isso, entre os países amazônicos, reconstituir uma escola de defesa, voltar a publicar, né, republicar e atualizado os livros brancos de defesa do conjunto da América do Sul, ter formações conjuntas e uma escola de defesa com uma doutrina que seja sul-americana e não uma doutrina é, hemisférica, né, interamericana. Com isso eu concluo então e evidentemente estou aberto ao debate e a conversas posteriores. Obrigado, colegas e Granada. Muito obrigado, Pedro. Eu acho que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo e muito muito abordado na sua fala, ele nos coloca questões que aprofundam bastante vários dos debates que a gente vinha fazendo e vem fazendo aqui nos Diálogos ANSUR. Eu abro, então, para observações, para complementações ou mesmo para perguntas, sabendo a Adriana que ela não escapa de fazer uma intervenção. Não, achei assim, Pedro, poxa, muito legal o trabalho de vocês no IPE,
Fiquei me lembrando assim que vez ou outra o IPEA faz um trabalho que contribui muito assim para a área de defesa, porque vocês coletam esses dados, né, quantitativos, dados empíricos, que assim fornecem uma base para a gente fazer análises mais substantivas sobre os temas, né? Estou me lembrando, por exemplo, de uma pesquisa que foi feita no IPEA, uma pesquisa de opinião que foi feita no IPEA, se eu não me engano, em 2011, e eu acho que depois a gente não teve mais nenhuma parecida, que era, né, um survey bastante extenso em todas as regiões do país sobre quais seriam, na opinião da população, as prioridades de defesa nacional. E aí depois, infelizmente, isso não se repetiu. Aí fica a sugestão para, poxa, vocês deviam repetir esse survey, porque a gente na academia não tem muito dinheiro para fazer esse tipo de pesquisa, né? É difícil, é caro, e nem sempre também a gente tem acesso a dados assim tão facilmente. E acho que de todos esses, eu dei uma olhada, assim, não consegui ler com muito detalhadamente, mas olhei boa parte do documento, né, que é um documento bastante extenso dessas interações internacionais das Forças Armadas Brasileiras, e assim, várias coisas, né, chamam a atenção ali. Evidentemente, a mais importante é essa concentração nas interações com os Estados Unidos, porque e vocês mostram empiricamente, né, como isso vai ter consequências, inclusive para a questão doutrinária do país. Né? Se falava até décadas atrás, se falava muito dessa questão da autonomia estratégica, né? E que a gente tem que investir nos projetos estratégicos. O discurso mais recente é de que temos que investir nos projetos estratégicos das Forças Armadas, porque esses projetos estratégicos é que vão, né, assegurar a nossa soberania nacional. E quando a gente olha mais de perto, né, como é que esses projetos são desenvolvidos, por exemplo, que esse é um dado também que você trouxe, não está no documento, mas está na tua fala, eu acho importante, porque é reforçar, que é o fato de que esses projetos estratégicos, eles foram, na verdade, divididos irmãmente entre as três Forças Armadas. Né? A gente não tem uma política do Ministério da Defesa para esses projetos estratégicos. A gente tem uma política de cada uma das forças com os seus projetos estratégicos que estão vinculados ao Ministério da Defesa. Eu acho que em relação a essa concentração também nos Estados Unidos, principalmente nas patentes, nos postos superiores, né, de oficiais superiores e oficiais generais, também tem muito disso, né? De interesses das Forças Armadas em terem oficiais nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ainda são, né, a grande referência do Brasil em termos doutrinários, em termos de compra de equipamentos. Eu acho que isso fica muito claro. E eu não sabia desse dado também da Junta Interamericana de Defesa, também chama muito atenção, né, como você disse, que, na verdade, nós estamos reforçando, né, uma organização que foi criada, se fortaleceu durante a Guerra Fria. Mas eu acho que a gente faz isso porque as nossas Forças Armadas ainda são muito influenciadas pela dinâmica da Guerra Fria. A Guerra Fria acabou, mas eles não se afastaram, né, dessa dinâmica da Guerra Fria. Eu acho que, assim, agora a gente tem dados empíricos para falar isso. Eu cheguei a essa conclusão muito a partir de pesquisa qualitativa, além dos documentos. Mas eu acho que agora a gente tem também dados quantitativos que mostram, né, o quanto as nossas Forças Armadas ainda vivem, né, num contexto de Guerra Fria.
né? E, por fim, também falando sobre o Ministério da Defesa, né, a própria organização do Ministério da Defesa, também você chama atenção, né, nesse fato de que o Ministério da Defesa ele é, na verdade, uma organização onde é tudo dividido entre, né, as Forças Armadas também irmãmente, né? Até o próprio orçamento, né, é dividido em parcelas parecidas, numa porcentagem parecida, entre as três Forças Armadas. E quando você fala desse processo de expansão do ENCFA, né, e de uma diminuição do poder da Secretaria-Geral, aí é uma pergunta. Se você consegue mostrar assim, em que período começou a haver essa inversão? E aí é só mais uma brincadeira mesmo que eu vou fazer, porque desde 1946, eu acho que foi a primeira vez que se falou na criação de um Ministério da Defesa no Brasil, né? E desde então, é, isso nunca foi colocado em prática, mas se dizia então, quer dizer, a alternativa seria foi a criação do ENFA, né, que era o Estado-Maior das Forças Armadas. E o ENFA também nunca conseguiu funcionar a contento, porque funcionava nesse mesmo esquema que acontece no Ministério da Defesa, né, de rodízio de forças. Então, uma hora o comandante era cada 2 anos ia mudando, né, o comando a depender das forças, que é o mesmo esquema de rodízio que a gente tem no Ministério da Defesa. Mas, de fato, acho que agora a gente tem um ENFA, né? A gente não, durante 2 décadas, a gente não conseguiu fortalecer e estruturar o Ministério da Defesa. A única coisa que a gente conseguiu foi ter um Estado-Maior das Forças Armadas, não é o Estado-Maior conjunto das Forças Armadas, mas o Estado-Maior das Forças Armadas que não funcionava antes da criação do Ministério da Defesa. Você não devia ter me convidado para falar, Granado, porque vou querer falar milhares de coisas, mas eu acho que eu fico por aqui. Mas quando eu acertei com o Pedro, certo dia ele acaba falando sozinho, na verdade eu tinha pesquisado algumas pessoas para fazer falas de comentário, né? E acabou que eu me deparei com pessoas sem agenda, certo? Quando você se disse disponível, eu não ia poder perder a oportunidade. Então, fica, fica assim. Está aberto ainda para outras pessoas. Enquanto outras pessoas criam coragem de também fazer intervenção, eu queria, Pedro, levantar dois questionamentos, né? Um, porque você mencionou muito pouco, mas eu vi no texto, né, algumas coisas que vocês avançaram, que diz respeito às dicotomias, ou as diferenças, ou as divergências entre elementos da política externa brasileira, né, desenvolvida pelo Ministério das Relações Exteriores, e as relações internacionais desenvolvidas no campo da defesa, particularmente pelas armas, né? Então, há uma relação de conflito entre essas políticas e eu não sinto, não percebo como isso pode ou como isso está sendo enfrentado pelo governo atual, né? A segunda questão que me chamou a atenção foi você ter mencionado a questão orçamentária, falando do 30%, 30%, 30%, 10%. Na minha cabeça, a lógica era de que orçamento, mas eu nunca estudei isso, portanto, como vocês estudaram, fica uma pergunta, né? Eu tinha sempre a impressão de que havia uma diferença quantitativa no orçamento importante entre o Exército e as outras duas Forças Armadas, ou seja, havia uma prevalência orçamentária por parte do Exército, dado inclusive que o orçamento da defesa tem uma parcela enorme, né, alguma coisa em torno de 80%, 85%, concentradas em pessoal.
e o pessoal do Exército é muito maior, né, de 300, quase 360 mil na ativa, né, fora os da reserva, e tanto a Marinha quanto a Aeronáutica gravitam ali em torno de 60 e poucos mil pessoas, né, da Força. Então, eu gostaria que você aprofundasse um pouco isso, se for possível. Já tem uma pessoa inscrita. Tadeu Valadares, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigado. Pedro, é difícil. Quer dizer, na verdade, eu estou fazendo essa pequena intervenção como uma reação à provocação do Antônio Granado. Mas é muito difícil, acho que para qualquer um de nós aqui, né, depois de ouvir sua fala, depois de ouvir a Adriana e depois de ouvir o Antônio Granado, eu fico dizer algo de relevante, né, é bastante difícil. Ainda assim, eu arrisco não pensando na relevância, mas pensando em deslocar um pouco, talvez, o foco, né? Eu creio que tanto a Adriana quanto o Granado, o foco foi um foco muito focado, né? Então, eu vou agora sair para uma coisa mais de ordem mais geral. E aí, em termos de essa fala sobre algo mais geral, eu queria lhe dizer que, primeiro, te cumprimentar, né, elogiar, excelente a sua fala. Aliás, todas as suas falas que eu acompanhei no âmbito da ANSUR, elas invariavelmente são de uma grande densidade, reflete uma enorme dedicação à pesquisa e tem uma formulação, digamos, uma formulação muito coerente. Então, a de hoje foi uma fala a mais, excelente, num fio de falas excelentes. Então, isso que eu queria te dizer de saída. Agora, qual é o que é que eu, eu sempre digo, eu posso estar errado, que é uma, né, uma percepção, e eu não sou um escola, e eu não sou um especialista, sobretudo, né, em área de defesa, do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, dos projetos, isso e aquilo, né? Mas é muito mais, então, uma fala que é uma impressão sobre a sua fala. Eu posso, repito, estar equivocado. Eu acho que a tua fala, ela excelente que é, ela tem, na minha cabeça, duas etapas, são duas fases. Eu acho que você tem uma primeira fase da sua fala, que é o que ocupou, talvez, em termos de tempo, a maior parte, né, dos minutos que você falou, né, dos mais de 40 minutos, que eu acho que poderia ir muito além, porque a fala é muito, eu diria, atraente para quem está procurando se informar. Mas eu acho que a primeira parte é uma fala muito realista, empiricamente da maior densidade, e que mostra, você não disse isso, mas que mostra, a meu ver, a coisa, o descalabro que é o Ministério da Defesa, tal como ele existe. Aí ele vai fazer 25 anos, então, e nesses 25 anos, ao que eu entendi, houve apenas um momento, eu diria, o momento Jobim, em que eu estou, né, simplificando, o momento Jobim, em que o Ministério da Defesa parecia que ia se construir numa direção que não foi perseguida depois, e, ao contrário, foi contida primeiro e dissolvida praticamente depois. Então, eu acho que você levantou tudo que eu acho que era o essencial. Claro, você tinha muito mais para falar, mas eu acho que você pegou o essencial e, para mim, você faz vamos dizer assim, uma radiografia histórica do Ministério da Defesa que não deixa pedra sobre pedra. Tá? Aí vem a segunda parte. E a segunda parte, eu acho muito interessante, repito, posso estar equivocado. A segunda parte, aí eu vou, digamos, categorizar, e posso, ao categorizar, estar categorizando de uma maneira injusta, mas não é a intenção. Eu acho que a tua primeira fala foi de um realismo atroz, e a tua segunda fala foi de um idealismo marcado. Por que que eu digo isso? Porque
vamos dizer, a desconstrução do projeto, que só teve um momento, o momento Jubim, do Ministério da Defesa, ela continua, ela não foi revertida. Mas aí, quando você diz agora, e você mostra a coisa essencial, mais elementar, que todos nós sabemos, mas você tem os dados todos, é de que as Forças Armadas brasileiras, elas são Forças Armadas, na verdade, ajustadas doutrinariamente, em termos escolares, em termos vamos dizer, de todas essas missões que os militares fazem no exterior, os contatos internacionais, as relações internacionais entre Forças Armadas. É evidente que, pelo que você falou, são Forças Armadas, entre aspas, né? A gente sempre tem um certo cuidado, mas são Forças Armadas muito, no mínimo, imantadas por Washington e que são doutrinariamente, entre aspas, intelectualmente nada criadoras. Elas seguem uma receita. E elas são, então, forças muito influenciadas pelos Estados Unidos, muito influenciadas pela OTAN, os países da OTAN. Você disse que, né, e que ignoram totalmente outros países que são, na transição geopolítica, geoeconômica e geoestratégica que vem do início da passagem do século, esses três países são os países em ascensão e que tudo leva a crer que eles almejam realmente fazer uma reforma da ordem internacional, tal como saída da Segunda Guerra, mas, sobretudo, como rearticulada a partir da queda do Muro de Berlim. Então, acho que isso aí é uma coisa importante. Agora, a tua análise realista, digamos, eu endosso completamente. A tua análise, que eu chamo de idealista, eu posso estar cometendo uma injustiça, não é que eu não endosse. Para mim, eu sou mais, talvez eu seja um pouquinho mais para o realismo do que para o idealismo, mas para mim o idealismo tem essa grande vantagem. É muito difícil a gente discordar de coisas que idealmente são corretas, né? Você pode fazer uma análise realista de posições idealistas, mas vamos dizer, é uma desconstrução parcial, que no fundo do seu coraçãozinho você gostaria que o mundo fosse assim, que seguisse aquela proposta idealista. Eu não vejo como, e aí dois, dois, dois tempos, eu não vejo como, no tempo curto, que é o tempo que nós temos, 2 anos mais, de governo Lula, e a gente sabe o que é o governo Lula, não é o presidente Lula, é o governo Lula, como é que se vai conseguir mudar significativamente o acumulado de irracionalidades ou de distorções, que esse acumulado tem 25 anos, já é uma cultura burocrática. Você não está mais lidando com um grupo que se tomou conta ali, mais ou menos, é uma cultura burocrática. E a minha experiência por dentro de cultura burocrática, só de um ministério, me diz que isso aí é difícil de mudar mesmo. Se tenta, a gente até consegue por algum tempo, mas quando entre aspas, nosso governo cai, e ele pode cair, como caiu eleitoralmente, ou pode cair por um golpe, né? A coisa desanda completamente. Desanda completamente aquilo que a gente estava tentando fazer. Mas aquilo que estava sendo feito antes, ele continua. Mesmo quando parece que nós estamos avançando, submersamente, essa coisa continua. A estratégia, a tática, o plano, a execução do plano dos militares brasileiros, em termos de manter um Ministério da Defesa que seja uma rainha da Inglaterra, e as Forças Armadas como realmente os três grandes atores da defesa, e de uma defesa que não tem inimigo, não tem inimigo. Não, as Forças Armadas não têm condição de se opor a qualquer inimigo forte. Ela só pode se opor, se tiver inimigos, a um inimigo do entorno regional. Aí sim, aqui nós somos grande potência.
Isso é uma primeira coisa. Então, mas e em 2 anos, como é que a gente vai mudar isso? E se a gente conseguir ganhar as próximas eleições e o nosso governo, mais ou menos parecido com o governo atual, persistir mais 4 anos? Vamos dar de barato que a gente ganha e temos 6 anos pela frente. Em 6 anos vai se conseguir fazer essa mudança grande, que é uma mudança de concepção de mundo, de concepção de integração, de concepção de país, de concepção de forças armadas, de doutrina, etc, etc. Eu te digo, você balizou, mas eu acho que todas as tuas balizas, a meu ver, são balizas idealistas. E aí você ainda disse, que eu acho que foi muito interessante isso. Você disse, olha, o que a gente tem que fazer é dissuasão. Mas dissuasão, a melhor arma, não é uma arma atômica, como o Paquistão foi, se decidiu, né? A maior dissuasão é a integração sul-americana. Aí eu vou ser muito, entre aspas, severo, como forma de a gente conversar, assim, né? Porque eu nunca, se eu pudesse fazer uma fala técnica como a da Adriana, ou política como a do Granado, eu faria, mas eu não tenho conhecimento nem técnico, nem político para isso. Mas o que eu te digo é o seguinte: essa, essa dissuasão, que é a integração latino-americana, não a arma, o armamento atômico, digamos assim, essa integração ela hoje, aí é uma visão minha, mais uma vez eu repito, posso estar equivocado, a integração sul-americana hoje ela é um mito de Sísifo. Ela está, América Latina, América do Sul, ela, acho que é do tempo que a gente acompanha, assim, nos últimos anos, né? A gente pode pensar antes, quando o Brasil e a Argentina quase chegaram às vias de fato, né? Mas, tirando aqueles momentos graves de Itaipu, do Almirante Rojas, aquele lá que está tudo na cabeça da gente, a gente tem uma América Latina que aí sim, você falou isso, o risco de balcanização. Mas não é o risco, a balcanização está sendo feita. Isso por um lado. E a segunda, aí eu sigo alguns, eu leio alguma coisa, né, dos americanos. E tem o que para mim é mais extraordinário nos teóricos de relações internacionais americanos, em especial um dos grandes teóricos, que é esse professor John Mearsheimer, é a tranquilidade, de uma tranquilidade. Não é uma vez que você fala, nem se duas, nem três. É recorrente. Essa gente fala. A doutrina Monroe continua plenamente em vigor, 100% em vigor. E se alguma potência extra-regional, grande potência, porque média potência não se mete conosco, grande potência, quiser estabelecer realmente uma relação que nós consideremos que ameaça os nossos interesses nacionais, não cabe dúvida de que nós defenderemos a América Latina como o nosso quintal até o último recurso. E aí a justificativa. Nós, se conseguir continuarmos controlando, claro que a gente não fala controlando, eu estou exagerando, continuando, se nós continuarmos a ser hegemônicos na América Latina, só com a América Latina, mais os Estados Unidos, mais o Canadá, nós temos tudo que nós precisamos para ser uma potência, uma superpotência como nós somos por um tempo indeterminado. A gente tem é que nunca perder a América Latina. Quer dizer, a América Latina é aparentemente insignificante quando a gente está sempre pensando na China, na Rússia, na Índia, no Irã, no que seja, né? Mas a América Latina é que é a nossa garantia última do destino de superpotência. Esse tipo de raciocínio é espalhadíssimo. O Mearsheimer é isso, naquela linguagem, escrito e escarrado. Então, eu te dei esse quadro todo para dizer, no curto prazo não vejo como a gente possa conseguir algo mais como vitória do que um concurso para criar cargos, ocupar cargos de carreira civil para tentar recivilizar o Ministério da Defesa. Se conseguirmos isso, já é uma vitória, que é uma vitória micro e que não necessariamente é uma vitória, porque vai depender muito da cabeça dos civis, porque tem civil que tem cabeça mais militar do que militar. Isso nos 2 anos.
E se você dá de barato que a gente ganha o próximo, que é o nosso governo, continuar sendo o nosso governo, com todas as suas ambiguidades, com todas as suas boas intenções, Tadeu, com toda a sua, já estou fechando, com todas as suas vocações social-democráticas, mas são mais 4 anos. Eu não consigo ver muito além disso. E em 6 anos dá para a gente fazer essa mudança de cultura, de doutrina, de visão, de relacionamento, de estabelecer relação realmente fundamentais com a Rússia, com a China, com a Índia, com o diabo que seja. Deixo essas provocações todas com você e peço mil desculpas por ter falado tanto. muito obrigado, Tadeu. Deixa eu só fazer um pequeníssimo reparo à fala do Tadeu, com a qual eu não concordo, de que a única possibilidade é de colocar servidores civis no Ministério da Defesa. Eu acho que, não enquanto governo, mas enquanto espaço de debate, né, a gente tem. Isso está crescendo bastante no Brasil. Nós temos hoje interlocutores muito variados e muito competentes na academia e mesmo fora da academia, trabalhando em cima do tema da defesa. E acho que a gente tem algo que nós podemos fazer, que é ir formando massa crítica em torno de alguns temas, certo? Formando massa crítica, mesmo que ela não tenha uma efetividade no âmbito desse atual governo, ela cria patamares de debate importantes, né? Para além. O governo nacional, já historicamente, em governos anteriores e também neste governo, vem desenvolvendo, ou vem organizando para desenvolver as tais das conferências nacionais, né? Eu não acredito, apesar dessa demanda já ter surgido, eu não acredito que venha a acontecer uma conferência nacional sobre defesa nacional, né? Acho que há alguns outros temas onde isso também o governo tem, de alguma maneira, escapado deles, né? O tema segurança pública também. Mas eu não acho fora de cogitação que, no âmbito da academia, no âmbito de algumas instituições de fora do governo e com a lógica da formação de massa crítica, se desenvolvam algumas discussões que não vão suprir a ausência de uma conferência nacional, mas que possam ter de maneira combinada esse direcionamento, certo? Essa conversa a gente já puxou com a Fundação Escola de Sociologia e Política. Eu não acho isso fora de cogitação em alguns outros espaços da academia, né? A Federal de São Carlos, enfim, alguns outros, de ir trabalhando na formação de massa crítica em torno de alguns desses temas, mesmo que a correlação de forças não seja suficientemente favorável. Desculpa, né? Não é uma divergência exatamente com o que você falou, mas eu acho que a gente, mesmo que não tenha possibilidade no âmbito do governo ter efetividade em algumas coisas, eu acho que a gente não deve abrir mão de trabalhar a formação de massa crítica em torno de alguns temas que nós consideramos incorretos. Só uma coisinha. Queria dizer que eu jamais me referi à inutilidade da formação de massa crítica. Eu me referi ao Ministério da Defesa, aos 25 anos. Eu me referi à fala absolutamente extraordinária, boa, excelente, do Pedro, nas suas 2 etapas. Eu mostrei como essa primeira etapa da fala é uma etapa de um realismo que eu acho admirável. E eu coloquei objeções no sentido construtivo, objeções porque é muito fácil não dizer nada ou dizer, ó, está tudo ótimo. E entrar nos detalhezinhos técnicos e tal. Não. Então, como não tenho esse conhecimento, eu coloquei algumas observações de outro tipo, mas eu nunca falei de que massa crítica não é importante. A nossa situação é tão ruim que a massa crítica é importante não só na academia, no sindicato, em todas as esferas sociais. E é importante porque o que vem por aí, é só a gente olhar o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo na América do Sul, e a gente vê que o que vem por aí é uma avalanche. A gente tem que se preparar, ou a gente acaba virando o Rio Grande do Sul. Não, nenhuma divergência com a sua fala, Tadeu. Apenas queria deixar consignado que acho que a gente precisa, em torno de alguns temas,
trabalhar a formação de massa crítica. E acho que a gente precisa ter movimentos concretos nessa direção, né? E eu não queria perder a oportunidade de falar com este grupo aqui, que é um grupo extremamente qualificado para isso. Bom, continua aberta a inscrição para se mais alguém tiver interesse, senão eu já vou devolver para o Pedro. Mas alguém tem interesse em fazer alguma fala, alguma observação? Não? Então, Pedro, de volta com você. Obrigado, Granado, e pelos comentários também a Adriana e claro, ao Tadeu, né? Foi exagerado aí nos elogios, mas bastante correto e assertivo e provocativo, de alguma maneira, nas críticas que eu considero válidas, né? No geral, bastante válidas. Eu vou, daqui a pouco, fazer alguns comentários sobre elas. Mas eu vou começar pela ordem, com o que a Adriana colocou sobre as pesquisas, né? Então, de fato, é uma área que tem, considerando a importância, por exemplo, o peso no orçamento, né, que é um tema recorrente, mas aí certamente mais de 1% do PIB é gasto em defesa, mas a discussão sobre defesa é muito aquém disso, muito aquém disso. Isso é uma debilidade das instituições de Estado, para além da defesa, né? O próprio IPEA, a gente tem pesquisas, você mencionou algumas delas, mas muito aquém do necessário. A gente fez um concurso agora há pouco, que está em fase final de seleção, mas defesa nacional não aparece ali no programa, por exemplo, né? Eu acho que é óbvio que deveria aparecer. A gente tem, por exemplo, um mapeamento da base industrial de defesa. O último que a gente fez é de 2016, publicado com um pouco de atraso, com os dados de 2013. E nenhum outro foi feito. O Brasil não tem nenhum estudo de mapeamento da base industrial de defesa nos últimos 10 anos. Uma ofensa à própria ideia de interesse nacional. E aí eu aproveito para comentar dois aspectos que não estão no texto, mas que eu acho muito necessários para a discussão. Que foram duas falhas importantes, eu acho, do processo político em curso, né, e da transição do governo e início de governo. Um é que na transição, né, eu tive a oportunidade de participar do grupo técnico de relações exteriores da transição, né, do governo Bolsonaro para o governo Lula. Não houve grupo técnico nem de defesa, nem de inteligência, que é outro aspecto que está muito relacionado à defesa e às interações com o exterior, mas que o debate público falha muito, a opinião pública, em debater. Mas no caso concreto, as últimas políticas e estratégias de defesa foram debatidas na comissão que trata de inteligência no Legislativo, em sessão secreta, mas não adequadamente não se deliberou nas comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, por exemplo, né? Mas como não houve transição, ou pelo menos grupo técnico de transição em defesa, não se fez o diagnóstico, aquelas propostas de ações imediatas para os 100 primeiros dias, né, ou 6 meses, dependendo do grupo, ali foi uma dinâmica um pouco diferente na transição, mas que seriam fundamentais para reestruturar o Ministério, pelo menos correr atrás do tempo perdido no governo anterior, ou nos governos Temer e Bolsonaro. Isso não foi feito. E como houve logo em seguida o 8 de janeiro, toda a discussão estratégica, institucional do Ministério ficou asfixiada pela
emergência ali conjuntural. Isso vale para a inteligência e para a defesa. Ao mesmo tempo, que eu considero outro erro importante, claro que não é o tema do debate central aqui, mas eu vou colocar aqui dessa forma, ainda que devesse fazer isso de forma mais qualificada. Mas a extinção da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a não institucionalização dos temas estratégicos em nenhum outro espaço do governo também é uma limitação grande para qualquer discussão sobre política e estratégia de defesa. Esse é um outro ponto. E depois dos 30 e tantos ministros que há no governo, não ter nenhum especialista em defesa é uma outra grande debilidade. É possível entender, claro, as situações que levaram a ter um ministro não especialista em defesa. Isso é um ponto. Mas a gente tem um ministro não especialista em defesa, tem um secretário-geral, que é o equivalente ao secretário executivo nos outros ministérios, não especialista em defesa, e não tem civis com uma articulação política mínima nas outras secretarias do Ministério da Defesa, com capacidade de articular uma discussão mais profunda ou uma construção de políticas públicas mais profunda nesse aspecto. Então, nenhum outro ministro trata do tema. Isso não é prioridade, nem segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta prioridade para nenhum dos 30 e tantos ministérios. E aí se tem um vazio de poder, que não é só desse governo, já vem de governos anteriores, que obviamente esse vazio é ocupado pelas forças, de forma inclusive legítima, né? Então, o esforço, e aí já ligado à questão do Tadeu, depois eu volto para as do Granado. O esforço não pode ser, e eu não considero que seja adequado tratar esse tema, como um esforço para 2 anos, ainda que tenha questões conjunturais, né? Importantes, por exemplo, o concurso seria uma vitória e pode se concretizar, mas eu concordo que é mínimo. Mas esse tema, como o tema da integração regional, porque o contexto é mais ou menos o mesmo, ele não pode ser um tema de esquerda ou de direita, são temas de interesse nacional. Tem que se colocar essas discussões, assim, que o entorno estratégico ser prioritário não é um tema de mais Estado ou menos Estado, ou de direita ou de esquerda, na minha concepção, pelo menos, de direita e esquerda. Ele é um tema suprapartidário. A integração regional mesmo, os temas de infraestrutura, de saúde, defesa, que sempre são os temas prioritários do Brasil para o nosso entorno, eles podem ter governos de centro-direita, de centro-esquerda, e permanecerem vigentes. E a construção do Ministério da Defesa é um tema de um Estado democrático de direito. Os Estados democráticos de direito têm que ter um Ministério da Defesa forte e civil. E assim é que eu entendo, né? Então, o objetivo nessa discussão, claro, é isolar a extrema-direita, que por ela nem haveria Ministério da Defesa, e fortalecer institucionalmente o Ministério sob controle civil. Essa ausência de transição e a formulação concentrada no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que até, isso aí eu estou até buscando aqui no outro texto, essa centralização da autoridade, é que o ENCFA, ainda que ele poderia estar acima e subordinar as forças, na verdade, isso não é nem que o ENCFA subordine. Na prática, o ENCFA está subordinado às forças, porque os seus componentes eles respondem aos interesses corporativos das forças. Então, embora ele tenha esse nome que possa dar a impressão de que ele define a política para as forças, não, ele é definido pelas forças, né? Então a gente está até a gente deu passos atrás, né?
E, e isso se vê, por exemplo, na própria proposta que saiu do Ministério da Defesa e depois, lamentavelmente, foi chancelada pela Casa Civil, que foi a conformação do grupo de trabalho interministerial para a política e para a estratégia. Tinha lá um monte de ministérios, ou teve lá, porque os trabalhos, na verdade, encerrariam agora, mas eles já encerraram há alguns meses, vários ministérios, mas não tinha, por exemplo, o Ministério de Indústria. Então, o MIDIC não fazia parte Justiça, Planejamento, Fazenda, GSI, enfim, eram 14 ministérios, salvo equívoco. E o Ministério de Indústria não está. Então, não existe estratégia de defesa sem base industrial de defesa, nem política de defesa. Mas a gente se omitiu nisso. Não à toa, durante o curso do trabalho, veio a questão da Avibras, mas poderia vir várias outras ligadas à nossa base industrial de defesa. Para ter uma indústria de defesa, a gente tem que ter política externa muito associada à política de defesa. Não tem indústria de defesa sem um mercado externo com um peso tão grande quanto o mercado interno. E isso se constrói com relações externas e uma política externa vinculada à política de defesa. E a gente não vai ter uma política de defesa e uma base industrial de defesa só vinculada aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não importam produtos de defesa. A importação é muito residual. O nosso desenvolvimento da nossa base industrial de defesa, ela se dá principalmente com os países vizinhos e outros países do mundo diversos que tenham complementariedade à nossa base de defesa. Quando nós importamos equipamentos de defesa, e são muitos, a gente não faz uma exportação correspondente articulada a essa importação. Então, importamos os caças Gripen. Quais foram as nossas exportações de equipamentos militares à Suécia? O mesmo vale em relação ao submarino e à França, enfim. Se tivéssemos bem estruturado uma política externa, com a de defesa e a política industrial, nós poderíamos ter isso. Isso não se faz em um governo, isso não se faz em 2 anos, isso é um projeto de 20 anos, de 30 anos. E assim deve começar a ser trabalhado. Mas a gente, assim, a institucionalização do Ministério da Defesa e o seu fortalecimento é pré-condição. Sem o Ministério da Defesa institucionalizado, a gente não vai ter uma base industrial de defesa, porque se a gente definir que as forças vão escolher individualmente de quem comprar, eles vão importar tudo, que é muito mais no curto prazo e na ponta do lápis, sem considerar as questões de inovação, a incorporação tecnológica, o bem-estar no futuro, enfim, é mais barato importar para qualquer país do mundo. Só que isso não gera ter o equipamento no curto prazo, mas não gera segurança, não gera dissuasão, enfim. Mas é o caminho que a gente tem caminhado nos últimos anos, e é um caminho equivocado, de muito mais dependência e depois subordinação, né, que é o passo seguinte a essa dependência. E a política externa, que é bastante ambiciosa, ela está claramente em dissonância com o setor externo de defesa. Isso está pontuado no texto, mas é bastante claro. Se as nossas prioridades são integração regional, e depois no programa de governo está escrito claramente como segundo ponto, fortalecimento do BRICS, pensando em um mundo multipolar, em reformas das instituições internacionais, as nossas interações elas têm que ser mudadas, né? Claro, isso eu acho que é importante. Do ponto de vista orçamentário, você tem razão, Granado, que o Exército tem um contingente muito maior, tá? Mas o orçamento ele é um pouco maior, pouco. Então, não é exatamente 30, 30 e 30, vai ser 32, 30, 28, grosso modo, não é a data exata, é apenas ilustrativo, e ali 10, mas é que o gasto per capita
do Exército ele é muito abaixo do gasto per capita da Aeronáutica e da Marinha. Então, no conjunto, ele é um pouquinho maior o Exército, mas é quase igual. E nos projetos estratégicos, ele é até um pouco menor do que o da Marinha e o da Aeronáutica. Mas o mais importante, é claro que tem um contingente muito grande. Na verdade, os da ativa, eu acho que estão por volta de 270 mil, e contando os da reserva, é um pouco mais de 900 mil, que dá, grosso modo, quase 0,5% da população. Mas a questão é que os investimentos têm caído muito no conjunto. E os investimentos deveriam ser concentrados no Ministério, né? E mesmo para projetos que podem parecer com a cara, assim, ou muito mais próximo, como é o caso do submarino, né? Muito mais próximo à Marinha, eles deviam ser construídos entre as três forças e mais várias outras agências. Ele tem se tornado, nos últimos anos, cada vez mais restrito apenas à Marinha, né? E aí definido por interesses corporativos, né? Ainda que agora o fortalecimento desse programa ele dá margem também a ampliar um pouco o seu escopo e ter essa característica de interoperabilidade maior, que é desejado. Mas eu concordo, Tadeu, que há provavelmente um excesso de idealismo na fase final e talvez mais propositiva, mas ali é um pouco da apresentação em si mesmo e da concepção e visão mesmo de mundo e do papel do Brasil no mundo, do lugar do Brasil no mundo, que é que a gente tem um mundo com crescentes tensões, muito mais incerteza do que era há 20 anos, por exemplo, quando era muito mais fácil construir a integração regional no começo dos anos 2000, até ali 2012 ou até 14. A conjuntura era muito mais favorável para isso, né? Os termos de troca para a região eram muito mais favoráveis. A estabilidade política e econômica do Brasil era muito maior do que é hoje, então exercer um papel de atração de outros países para o processo de integração era muito mais simples. A polarização, tanto dentro de cada um dos países da América do Sul, como entre os países, era muito menor do que é hoje. Então era muito mais fácil. Mas nesse mundo muito mais complexo e polarizado, de uma polarização multinível, né? Ainda que o Brasil possa, em algum momento, se ver obrigado a algum tipo de alinhamento, a negociação desse alinhamento ela vai ser muito mais favorável ao Brasil se tivermos, de antemão, construído um processo de integração muito mais profundo e uma agenda positiva com cada um dos polos de poder. Talvez isso, no longo prazo, não seja possível. Mas mesmo para o realismo de longo prazo, esse aparente e bem percebido por você, idealismo da agenda de curto, ela ajuda no realismo, essa é a minha leitura, né? Então, não é que o Brasil tem uma autonomia absoluta, isso é irreal. A gente tem limitações, mas a nossa negociação futura e eventual alinhamento, ela vai ser melhor se a nossa integração tiver sido concretizada. E aí eu só peço licença, Granada, para sair um pouquinho do tema, mas para colocar uma discussão concreta, que é importante. Por exemplo, o Brasil não faz parte da rota da seda, da nova rota da seda, né? Da iniciativa Cinturão e Rota, enfim, como você quiser traduzir, a iniciativa chinesa para infraestrutura no mundo todo. Aqui na região, a Colômbia não faz parte, o Paraguai também não. Os outros países todos estão envolvidos. E o Brasil é frequentemente convidado. Isso atrai muita gente, né? Na esquerda, principalmente, né? E eu considero que é um equívoco o Brasil entrar
individualmente na iniciativa da Rota da Seda. Por quê? Porque projetos de infraestrutura, se negociados apenas bilateralmente e concentrados em um polo de poder, eles levam ou podem levar muito mais à desintegração do que à integração regional. E ainda que a infraestrutura possa ser mais eficiente para ligar a jazida ao porto e a exportação à China, eles podem ser ineficientes para aumentar a complexidade da nossa economia, a interdependência com os vizinhos, etc. Então, a posição do Brasil, na minha leitura, e considerando a China um polo de poder e numa leitura esquerda-direita binária, seria esquerda, né? É um equívoco porque nos desintegra. E para a própria relação nossa com a China e em ter uma agenda positiva com a China, é importante que a gente faça isso em conjunto com os vizinhos. Então, ainda que para a China, no momento inicial, possa parecer inadmissível negociar infraestrutura com o conjunto da América do Sul, a posição do Brasil deve ser dura nesse sentido. E assim, promover a integração para que os vizinhos aceitem essa agenda. Hoje, dada a fragmentação, pode parecer algo muito distante, mas eu entendo que é possível, ainda há margem para convencer os vizinhos a esse tipo de alinhamento. Porque o pior cenário para nós, repito, o mesmo que ocorre na defesa, ocorre na infraestrutura. Seria metade dos nossos países estarem vinculados a projetos de infraestrutura com a China e outra metade com os Estados Unidos ou a União Europeia, sendo que esses projetos não se interconectem, né? Então, a gente fica aqui numa área balcanizada ou num arquipélago e não num bloco regional. Então, eu só trago essa analogia porque ela discute os polos de poder e também um pouco da integração regional. Não é fácil, óbvio, né? Se fosse fácil, a nossa integração já estava feita. O cenário não é dos mais otimistas, isso está bem claro também, principalmente no curto prazo. Mas a integração, tanto para a defesa como para a infraestrutura, eu não considero que seja uma questão idealista, ainda que o discurso, como eu sou entusiasta da integração, possa parecer idealista, mas é o contrário, é necessidade, e por isso realista, porque desarticulado com nossos vizinhos, o nosso lugar no mundo está fadado ao fracasso, né? A gente só vai ter uma integração, uma inserção internacional adequada, se articulada com os vizinhos. Desarticulado com os vizinhos, a gente vai trazer para o nosso entorno as externalidades negativas de uma tensão global cada vez maior. É isso. Obrigado. Pedro, muito obrigado mesmo. Eu acho que você levanta algumas questões importantes, e algumas delas, inclusive, estou até anotando aqui, eu acho que dão um aso a aprofundamento do debate em alguns outros diálogos AMSUR. Quero agradecer muitíssimo a sua participação, quero agradecer muitíssimo também a Adriana e ao Tadeu, né? Eu acho que foram duas intervenções que ajudaram a aprofundar bastante o tema de hoje, e quero já deixar convidado todo mundo para a próxima semana, que ainda não está com o tema completamente definido, mas eu informo a todos vocês sobre qual será em tempo hábil. Mas, de qualquer maneira, teremos Diálogos Ansur na próxima segunda-feira, e eu espero a todos e todas até lá.